Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai tratar de dois outros tópicos relacionados a inquérito policial. Será elemento informativo versus prova e incomunicabilidade do indiciado preso. Vamos lá, então? Compartilhar a tela? Então, vamos lá. Esse é o material que eu preparei para vocês, tá? Sobre esses dois temas. Então, vamos começar tratando de elementos informativos versus prova. Então, quando a gente diz aqui que o inquérito policial tem como finalidade identificar os elementos de informação, ou seja, os elementos informativos quanto à autoria e materialidade do delito, e não se pode o magistrado condenar o réu com base tão somente em elementos colhidos durante o inquérito. Então, a ideia é a seguinte: a gente já viu que o inquérito tem natureza inquisitiva, é uma fase pré-processual onde não há a presença do contraditório. Então, a preocupação do legislador foi impedir que o juízo estabeleça uma sentença condenatória com base em elementos colhidos nessa fase, onde não foi produzido sob o crivo do contraditório. Aqui tem alguns pontos interessantes nessa noção conceitual, que a gente até esmiuça aqui no slide seguinte para apresentar a diferença entre elemento informativo e prova. Então, elemento informativo é aquele que é colhido na fase de pré-processual, de investigação, de inquérito policial. A prova é produzida em contraditório. Em regra, ela é produzida na fase processual, fase judicial. Então, a base da diferença entre elemento informativo e prova é o momento em que foi feita a coleta daquele elemento. Então, a testemunha, ela pode ser um elemento informativo, se ela foi ouvida na delegacia, mas quando ela é ouvida perante o Poder Judiciário, ela é uma prova. Então, a ideia é essa, não é prova. Diga, por que não facilita e chama de prova a todo momento? É por causa da ideia da produção de uma prova testemunhal, na produção de uma oitiva de testemunho na delegacia, sem a presença, o respeito ao contraditório, sem a presença do advogado, da parte acusada. Então, nesse cenário, não há como considerar isso como prova, beleza? Sobre esse tema, é importante a leitura do artigo 155 do CPP. A gente tem um quadro aqui, mas antes dele, vamos lá no artigo 155. Vou abrir aqui o CPP. 155. Pronto. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar suas decisões exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvados, ou seja, exceto com base as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, o que o artigo 5 nos ensina? Que, em regra, o juiz, para decidir, para formar a sua convicção, ele deve se valer de provas produzidas em contraditório. Ou seja, ele não pode basear suas decisões em elementos informativos produzidos na fase investigativa. Essa é a ideia geral, vamos assim, engatinhando ainda sobre o tema, que leva a gente a perceber por que uma testemunha é ouvida lá na delegacia e depois a mesma testemunha tem que ser ouvida perante o Poder Judiciário. Porque lá na delegacia, aquela testemunha era apenas um elemento informativo. Já perante o Judiciário, tornou-se prova. Então, é o respeito ao artigo 155. Aqui, traz algumas exceções. Então, algumas provas, né, essa parte final aqui, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, que podem ser produzidas na fase investigativa, e desde lá serão provas. Vamos compreender um pouco mais sobre isso. Para tanto, eu vou voltar nessa tabela que eu fiz aqui para vocês. Então, diferença entre elemento informativo e prova. Então, enquanto o elemento informativo é colhido na fase investigativa, a prova é, em regra, produzida na fase judicial. Antes de pensar nas exceções, para que serve um elemento informativo? Está lá. Ele subsidia, fundamenta medidas cautelares, como, por exemplo, uma prisão. Né? Uma prisão processual, né, como uma prisão preventiva, na fase investigativa, é baseada no que foi colhido na fase investigativa.
Então, eles subsidia medidas cautelares, os elementos informativos, né? Com base num elemento informativo no que tange a declarações da vítima, oitiva de uma testemunha, que medidas cautelares poderão ser decretadas. Outra coisa, os elementos informativos também servem para auxiliar na convicção do titular da ação penal. Então, se a gente pensar no Ministério Público, ao promotor oferecer a denúncia dele vai ter com base a convicção que ele teve a respeito dos elementos informativos que foram colhidos na fase investigativa. Afinal, em regra, ali não tem prova. Então, ele vai analisar aqueles elementos investigativos, toda a investigação feita pela autoridade policial e, com base naqueles elementos informativos, vai oferecer a denúncia. Beleza? Já a prova, a finalidade dela é auxiliar no convencimento de quem? Do magistrado. O destinatário da prova é para que, ao final do processo, o judiciário possa, o juízo possa decidir pela condenação ou absolvição do acusado. Aqui, então, a gente traz algumas exceções, que seriam 3 tipos de provas que, mesmo sendo colhidas na fase investigativa, são tratadas como prova, não como elementos informativos. Então, assim, por quê? É fácil, eu gosto de memorizar assim. Tudo está relacionado à passagem do tempo. Tem alguns tipos de provas que não tem como ser refeita na fase judicial. Já pensando de uma forma ampla, antes da gente estudar, falar um pouquinho das 3. Se o crime é de lesão corporal, eu sofro uma lesão corporal, eu estou com o olho roxo, é realizado o exame de corpo de delito lá na delegacia. Tem como, num processo que vai durar lá, sei lá, 90 dias para ocorrer a audiência, tem como exigir depois um novo exame de corpo de delito na minha pessoa? Não. Aquele olho roxo, aquela lesão já vai ter desaparecido. Então, aquele exame de corpo de delito realizado já lá na delegacia, no começo da persecução penal, será prova. Então, quanto a isso, é tranquilo. Então, tem muito a relação com a passagem do tempo. Então, vamos lá. Provas cautelares são aquelas em que há um risco de desaparecimento da fonte de prova em razão do decurso do tempo, em relações às quais o contraditório será diferido ou postergado. O que é essa ideia de contraditório diferido? Né? Porque quando eu falo em prova, eu deixei isso claro no começo da minha fala, é que eu estou pensando em algo produzido em contraditório. Aqui, para se valer como prova, a doutrina entende que depois de colhido, né, depois de realizado, a outra parte vai poder ter acesso. Isso que se chama contraditório postergado ou diferido. Então, por exemplo, numa interceptação telefônica, que depende de autorização judicial, como está aqui, a interceptação telefônica, aquela conversa entre as duas pessoas criminosas só vai acontecer uma vez, daquele jeito, naquele momento. Então, aquilo vai ser prova. Não tem como a gente exigir que depois aquilo seja refeito na fase judicial. Aquilo é prova, né? Uma prova tida como cautelar. Acontece que, para tratar ela como prova em respeito ao contraditório, depois da produção dela, de ela realizada a autuação daquela interceptação telefônica nos autos da investigação, será cedida à parte ré a oportunidade de manifestar sobre ela. Beleza? Isso se chama contraditório diferido. Né? Postergar, permitir que depois da colheita da prova cautelar, a outra parte tenha acesso àquela prova produzida. Prova não repetível são aquelas em que, uma vez realizada, não tem como ser novamente coletada ou produzida em virtude do desaparecimento da fonte probatória. Aqui, novamente, se fala que o contraditório é diferido. E o grande exemplo, ao meu ver, é do exame pericial, né? Nas infrações cujos vestígios podem desaparecer. Qual o exemplo de exame pericial? Sem erro, gente, exame de corpo de delito, né? Lesões no seu corpo, um exame de corpo de delito que envolve uma porta arrombada num crime de furto qualificado. Então, a ideia de um corpo de delito, que é um conjunto de vestígios deixados pelo crime, um exame que recai sobre ele, só pode acontecer uma vez, né? É aquele exame que foi feito na pessoa que ficou lesionada, no corpo. Então, a ideia é essa, né? O exame de corpo de delito, em razão de um olho roxo, como eu falei, só tem como ser coletado uma vez. Então, desde então, é prova pericial. Guardem isso. As provas periciais, uma vez coletadas, não importa se está na fase investigativa, não é elemento informativo, é prova, beleza? E, por fim, as provas antecipadas. As provas antecipadas, eu já citei
a respeito dela quando falei de juiz das garantias, inclusive eu vou fazer uma última observação sobre isso. Ela tem como grande exemplo o artigo 225 do Código de Processo Penal, que é o depoimento ad perpetuum rei in memoriam, que envolve uma possibilidade de uma testemunha ou alguma outra pessoa que deva ser ouvida oralmente no processo, ser ouvida num momento diferente do que está previsto em lei. Né? A testemunha judicial, prova testemunhal, deve ser ouvida lá na fase judicial. Mas imagina que, e esse é o clássico exemplo, essa testemunha esteja no leito de morte, vindo a poder morrer com uma grave doença, né? Tem poucos dias de vida, tem poucas semanas de vida. O juiz pode autorizar a realização da oitiva dela perante ele em um momento antecedente, inclusive na fase investigativa. Mas, para tanto, ele vai ter que respeitar o contraditório real. Se ele for fazer isso, escolher essa prova testemunhal antes da fase processual, na fase investigativa, ele vai ter que intimar todas as pessoas que envolvem a relação singular. Né? Ele estará lá já, então tem que intimar MP e defesa. É isso que eu coloco aqui. Né? É aquela produzida perante o juiz com observância do contraditório real. Né? Se fosse só o delegado, seria um elemento informativo. Em momento processual distinto daquele previsto por lei, ou até mesmo antes do processo, em razão de situação urgente ou relevante. Ótimo, gente. A ideia geral do artigo 155, né, e da diferença de elementos informativos e prova é essa. Né? Então, um elemento informativo é produzido na fase investigativa, sem contraditório, e a prova é produzida na fase judicial. Eu gostaria de convidar vocês para lermos novamente o artigo 155 para fazer uma outra conclusão. Sob a ótica do artigo 155, o juiz, essa palavra é importante, não pode decidir e fundamentar suas decisões com base exclusivamente nos elementos informativos. O que significa dizer isso, pessoal? Que se ele tiver, isso que é a interpretação feita pela doutrina, se ele tiver nos autos, ele vai sentenciar, e ele vê lá que tem um elemento informativo que é uma testemunha, que foi ouvida na delegacia, mas essa testemunha não foi ouvida na fase judicial porque, por exemplo, a testemunha morreu. Por si só com base nela, ele não pode condenar alguém. É isso que diz, exclusivamente. Mas a palavra exclusivamente, a gente pode pensar então assim, mas então, se tiver aquele elemento informativo, que é a oitiva da testemunha na delegacia, aliado a outras provas, como, por exemplo, a declaração da vítima perante o juízo, pode juntar as duas para efetuar a condenação do sujeito? Aí pode, porque vai ser um elemento informativo, que foi a testemunha ouvida na delegacia, que não foi ouvida pelo juiz porque morreu, e a declaração da vítima, que foi colhida tanto na fase investigativa quanto perante o judiciário. Essa é a ideia que a gente pode extrair dessa leitura do artigo 155. Ocorre que, segundo doutrinadores como Auri Lopes Júnior e Guilherme de Souza Nutti, essa expressão exclusivamente está tacitamente revogada em razão do que está previsto na lei anticrime, que veio a introduzir o artigo 3º-C no CPP. É a parte do que a gente já viu do juiz das garantias. Olha o que diz, e vamos fazer essa interpretação. O artigo 3º-C é no parágrafo 6º, se eu não me engano. Vamos olhar. Artigo 3º-C, parágrafo 3º. Olha o que diz ele. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias, a gente já leu ele, ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do MP e da defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de prova ou provas antecipadas, que deverão ser remetidas para apensamento em apartado. As exceções são as mesmas. Então, o artigo 3º, parágrafo 3º-C, parágrafo 3º, veio a dar uma nova roupagem a respeito do tratamento do elemento informativo e da prova. Por quê, gente? Porque, com base nele, acontecerá uma exclusão física dos elementos informativos para que o juiz da instrução e julgamento não tenha acesso a eles. Lembra aquilo que eu falei sobre a questão da contaminação? Para que o juiz
da instrução e do julgamento possa decidir exclusivamente baseado em provas. Então, o entendimento de doutrinadores desse gabarito é que o artigo 3º-C veio a introduzir uma nova sistemática a respeito da gestão das provas por parte do juiz. Assim sendo, ele não pode mais aliar um elemento informativo com uma prova para condenar alguém. A condenação, ou até a absolvição, só pode ser baseada em provas, com exceção, lógico, do que são provas, as provas cautelares antecipadas e irrepetíveis. Qual que é a última observação? Já sei, por que não falou isso desde o começo, né? A observação que eu tenho que fazer, lógico, é porque eu falei toda a sistemática atual e fiz essa última observação, é porque não custa lembrar que a eficácia do artigo 3º-C, como outros artigos, está suspensa em razão de decisão do ministro Luiz Fux. Mas é algo que vai ser bastante discutido a respeito desse tema, que é bem novo, dessa mudança da exclusão física dos autos do inquérito, dos autos do processo. Beleza? Ótimo, gente. Essa é a primeira parte da nossa aula de hoje, que envolve a diferença entre elemento informativo e prova. Vamos continuar para falar de um outro tema que é facinho. Curtinho, facinho. Incomunicabilidade do indiciado preso. Será que uma pessoa presa na fase investigativa, ela pode ficar numa situação de incomunicabilidade? Nós estamos estudando inquérito policial. Será que a pessoa presa numa fase investigativa pode ficar incomunicável? O CPP diz que sim. Olha o que diz o artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação exigir. Então, está dizendo que é permitido que aquela pessoa que está presa fique numa situação de incomunicabilidade em razão do interesse da sociedade e o interesse da investigação. Acontece, gente, que a doutrina é unânime dizendo que esse artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal. Porque a Constituição Federal diz lá que o preso tem direito à assistência do advogado e de sua família. E mais do que isso, um raciocínio muito interessante que a doutrina faz. O estado de defesa, que é um estado de exceção na Constituição Federal, que a Constituição Federal prevê, nele admite-se visita ao preso. Por que num estado de normalidade não é possível? Então, o artigo 21 do CPP caminha naquele sentido de outros artigos que não foram recepcionados pela Constituição Federal. Outro fundamento para a não recepção dele, na verdade, é algo que está previsto lá na Lei de Execuções Penais. No RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, um regime mais cravoso para quem pratica falta grave na fase de execução penal, esse tratamento mais áspero não impede que o preso receba visitas. Olha lá o que diz o artigo 52, já com a leitura da lei anticrime. A prática do fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna, sujeitará o preso provisório condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Está aí, só a primeira parte que me interessa. Visitas quinzenais. Então, se a pessoa tem direito à visita, ela não vai ficar numa situação de incomunicabilidade, mesmo que o CPP diga. CPP, nessa parte, não recepcionado pela Constituição Federal. Beleza, gente? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigado. Até a próxima.